Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Você encontrou? Diz assim a Escritura: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é verdade e vida, ela é a lâmpada que ilumina na escuridão, ela é o maná que desce do céu, ela é o alimento que nos conduz à tua presença, é a bússola que nos leva ao céu. Pedimos que esta palavra venha agora nutrir o nosso coração, alimentar a nossa alma e também, Senhor, nos fazer andar na tua vontade. É o que nós oramos e pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Logo que eu me converti, em 1982, e os irmãos que sabem um pouquinho da minha história sabem que eu estive envolvido no ambiente em que eu trabalhava com o pessoal das religiões afro-brasileiras, e ali eu conversava com certos espíritos, com demônios que se manifestavam e tentavam dirigir a minha vida para o inferno. E eu me converti na primeira igreja, aliás, na Igreja Batista de Vila Prudente, na época, hoje Igreja Batista Vida Nova, em Vila Prudente, perto da minha casa. Aceitei Jesus ali e fui batizado pelo pastor Tiago Lima e comecei a minha vida cristã. Mas logo nos primeiros meses de convertido, o meu querido irmão, doutor, hoje veterinário, doutor Ricardo Zalewska, que era o presidente da mocidade, ele me abraçou e ele me disse assim: Ledo, eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso te dizer para você não criar muitas expectativas na igreja, porque as pessoas aqui não são santas, não. As pessoas na igreja são pessoas cheias de defeitos. E ele disse: não vai passar muito tempo, alguém vai te ferir e vai te magoar. E ele disse assim para mim: então, não crie falsas expectativas, olha para Jesus, olhe para o Senhor. As pessoas aqui na igreja são seres humanos falhos e fracos. E eu olhei para o Ricardo e disse: Ricardo, você chegou tarde, meu irmão. Já me magoaram, já me machucaram, já me feriram. Não tem nem um mês que eu estou aqui. E eu disse para ele: mas eu estou continuando, né? E ele falou assim: que bom, então você está aprendendo a ser crente de verdade. Logo cedo, irmãos, eu aprendi que a igreja não é o céu. Mas também logo cedo eu aprendi, e outro dia até falei isso para alguém, que a igreja é muito melhor do que o mundo lá fora. Tem gente que vem para a igreja, acostuma com a igreja, e daqui a pouco começa a falar assim: a igreja é igual ao mundo. Mas sabe o que acontece? É que você já virou crente, e está acostumado com a igreja, está achando que aqui tem a pior gente da face da terra. Mas eu posso garantir para você que lá fora o mundo é muito pior. Amém, é verdade. Lá fora o mundo esse termo mundo já diz, é imundo. As pessoas são imundas. As pessoas são desrespeitosas. As pessoas não creem em Deus. As pessoas não têm esperança. As pessoas não têm verdadeira alegria. As pessoas não têm verdadeira paz. Elas são atormentadas por espíritos. Às vezes nem sabem que são, mas são. São dominadas e controladas
pelos impulsos da carne, pelos desejos da carne, pelas falsas paixões. E dentro da igreja nós temos, sim, pessoas fracas, pessoas falhas, mas ainda nós encontramos verdadeiros servos de Deus dentro da igreja. Nós ainda encontramos pessoas que têm um pouco de amor no coração, pessoas que têm um pouco de arrependimento no coração, pessoas que ainda são moldáveis pelo Espírito Santo. E é isso que sempre me fez acreditar na igreja. Eu amo a igreja. Eu acredito na igreja de Jesus Cristo. Embora eu também às vezes fique magoado, eu também às vezes fique ferido, eu também às vezes pisem no meu calo, mas eu continuo amando a igreja e continuo acreditando nessa instituição, porque ela foi criada e fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas um conflito que sempre esteve ao meu redor foi o fato de ver que as pessoas, como dissemos, elas não são perfeitas. E já disse alguém, certo pastor, não lembro o nome, que a gente não pode procurar perfeição dentro da igreja, porque a igreja é que nem um hospital, aqui só tem doente. Porque Jesus falou que se fôssemos sãos, não precisávamos de médico. Então quem está aqui são os doentes desse planeta. E eu mesmo já brinquei dizendo assim, olha, a igreja é para onde vem o pior tipo de gente do mundo. Aquela gente que já desistiu de tudo e precisa de Deus. Então, é natural que a gente pegue e comece a ver na igreja pessoas com problemas. A gente comece a ver na igreja pessoas cheias de mazelas, que precisam ser tratadas. Então, meu irmão, se você é novo na igreja, ou se você é antigo na igreja, não fique achando que na igreja você só vai encontrar pessoas transformadas, curadas, habilitadas para viver o melhor da vida. Pelo contrário, vamos encontrar pessoas que ainda estão num processo de crescimento. Pessoas que estão num processo de transformação. Mas graças a Deus, que a diferença entre o crente e o incrédulo, eu falei isso a semana passada, quando nós meditamos no livro de Gálatas, é justamente essa diferença entre o crente e o incrédulo, é que o incrédulo, ele está num processo de degeneração. E o crente, ele está num processo de transformação. Aleluia. Amém. E aí o que acontece? Cada um de nós está, às vezes, num estágio desse processo. Muitos de nós vamos até certo ponto, tropeçamos e voltamos no zero. E começamos tudo de novo. Mas graças a Deus estamos começando tudo de novo para cima. Amém. Não indo de volta para baixo, para a lama. Amém? Amém? Então muitas pessoas dentro da igreja, nós vamos encontrar pessoas que têm problemas ainda com certos tipos de vício. E alguém vem na igreja e diz assim, pastor, eu vi fulano tomando uma margarita, pastor. Oh, né? Como eu disse semana passada, irmãos, o crente bom mesmo não bebe. Se você é daqueles que bebe, você não é dos bons. Você não mesmo. Faiadinho. O bonzão mesmo não bebe, não. Às vezes dá um cálice de um vinho da sacristia em algum lugar, mas não tem o vício da bebida, não tem o costume da bebida, não é? Aqui, isso aí está dentro, evidentemente, irmãos, da liberdade de cada um. Mas é a minha expressão, aquilo que eu expresso para os irmãos que eu penso. Mas tem pessoas que ainda são viciadas no álcool. E estão na igreja. Foi até batizado. Eu costumo preparar as pessoas para o batismo. Tem gente que não gosta disso. Pastor, não demora muito. Eu fiquei 6 meses na escola, irmãos. Quase tive que tirar diploma para ser batizado. Então eu preparo as pessoas para o batismo, para instruir as pessoas o caminho que elas deverão andar após o batismo. Porque o batismo é compromisso, amém? É um compromisso, a pessoa vai ter que mudar de vida, vai ser testemunha. Afinal, lá fora ela vai carregar o nome da igreja. As pessoas vão falar, você não é crente lá da igreja tal? Sou. Então, as pessoas vão olhar para você, você é uma placa da igreja. Lá fora, você é uma placa do reino de Deus. E precisa ter um bom testemunho, amém? Então, mas eu lembro lá no Brasil de um rapaz que ele falou assim para mim, que ele foi batizado com cigarro na mão. Foi numa igreja lá, sabe aquelas igrejas que batizam assim, no bate-pronto, né? Ele falou assim, pastor, literalmente, eu estava fumando, falei, quero me batizar. Eles falaram, entra aqui dentro. Aí batizaram, eu fiquei com a mão para fora, assim, com o cigarro.
Falei, Jesus de Nazaré, onde nós fomos parar? Né? Eu lembro do pastor Tiago, lá tinha um senhor de 67 anos na igreja e fumava ainda. E o pastor Tiago dizia assim, não te batizo, não te batizo. Até que o dia o homem ficou doente, estava para morrer, ele falou, vem, vou te batizar antes que você morra. Aí batizou ele, comprou o vício do cigarro e tudo, mas batizou. Mas, meus amados irmãos, a gente vai ver pessoas que ainda têm um vício, têm um problema, e elas estão ainda em crescimento. Vamos ver pessoas que ainda têm, que vivem problemas sérios no casamento, casais da igreja, que estão com problema no casamento. Né? Problema matrimonial, sério às vezes. Marido e mulher às vezes não se falam, não se comunicam. Pessoas que têm problemas com os pais. Eu lembro de um amigo meu que eu estava com ele num dia no culto, a pessoa que me discipulou. E eu estava com ele no dia no culto quando ele orou, perdoando a mãe dele, com a qual ele já não falava há 2 anos. E eles moravam na mesma casa. O rapaz que me discipulou. Há 2 anos não falava com a mãe. Então a gente começa a pensar, uai, como diz o bom mineiro, que raio de crentes são esses? Uai, sou, né? Que raio de crentes são esses? São crentes, irmãos, pessoas em transformação. Pedro, ele foi lá, negou Jesus, depois voltou, pediu perdão e pisou na bola com Paulo e depois se retrataram. Então os irmãos têm que entender que crente é uma pessoa em crescimento, que está sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus, amém? E vai ter seus defeitos, vai ter suas falhas. Agora, a grande verdade é que nós precisamos compreender que nós somos objeto de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual. E é por isso que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Você sabe o que é sofisma? Sofisma é um raciocínio falso. Sabe o que é raciocínio falso, né? Deu para entender? Raciocínio falso. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi isso, achei muito engraçado na internet, mas deixa pra lá. Diz assim, como que é aquele cantor que é cego? Stevie Wonder. Estava escrito assim, Stevie Wonder é cego. Certo? O amor é cego. Deus é amor. Logo, Stevie Wonder é Deus. É um raciocínio falso, não é? Mas sob algum ponto de vista até tem alguma lógica. Isso é um sofisma, é uma mentira vestida de lógica, vestida de verdade. E é assim, meu querido irmão, que às vezes Satanás trabalha na nossa mente. Quando eu vivi uma grande crise no meu casamento com a minha esposa, Satanás falava comigo. E eu nunca vou esquecer, Eliane sabe, também recorda disso, que um dia eu ia indo para casa e Satanás falou assim para mim, sua mulher não te ama. E eu pensei assim, não, lógico que ela me ama, ela só está meio brava. Aí aquela voz falou assim comigo, porque todo dia eu chegava com a minha malinha de advogado, né, colocava num cantinho da sala assim. E aquela voz disse assim para mim, antes de você colocar essa mala no cantinho que você põe, a sua mulher já vai ter desabado um caminhão na sua cabeça. É a prova que ela não te ama. Aí fui para casa com a malinha na mão. Abri a porta. Mas que botar a malinha no chão, irmãos? Eu nem cheguei a entrar dentro de casa, a Eliane já derramou um caminhão na minha cabeça. Um desabafo. Ah, você chegou, né? É. É. Chegou lá no fundo. Irmãos, eu prometi para Eliane que hoje eu não ia contar piadinha. Por favor, fiquem sérios. Ela falou que exagerei semana passada. Desabou um caminhão na minha cabeça. Bom, irmãos, aí o que acontece? Aquela hora que ela falou tudo aquilo para mim, eu tô com a malinha na mão, o que veio na minha mente? Ela não me ama. O diabo está falando a verdade. E nessa hora eu até pensei que não era o diabo, que era até, quem sabe, Deus falando, me avisando. E a partir daquele momento, irmãos, eu tomei decisões. Eu cheguei a tomar uma decisão de que eu ia me separar da minha esposa, ia me divorciar dela, ia
deixar ela com os filhos, ia cuidar da minha mãe. Tudo aquilo ali na porta ainda. Baseado, sabe o quê? Num sofisma. Numa mentira do demônio. E o que diz esse texto aqui da Escritura? Diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, quer dizer, as armas dessa nossa batalha, dessa nossa guerra, elas não são armas humanas, mas são armas espirituais. Para quê? Para derrotar fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Existem duas coisas que esse texto nos diz aqui que trabalham para impedir o conhecimento de Deus na nossa alma. Uma das coisas são sofismas diabólicos, raciocínios mentirosos que o diabo implanta na nossa mente e nós começamos a tomar atitudes baseadas nesses sofismas. Como eu disse, por exemplo, sobre casamento, alguém pode dizer assim, eu sou infeliz com a minha esposa. E se eu fosse casado com aquela minha primeira namorada, lá do interior de Goiás, eu seria feliz. E aí o que acontece? O sujeito então começa a querer se livrar da atual para ir lá procurar aquelazinha. E quando ele finalmente consegue destruir o casamento dele e encontrar com aquela mocinha, ele descobre que aquela mocinha é a pior praga do inferno que podia ser na vida dele. Isso é o quê? Um sofisma. Ou então, você está num emprego, eu já vi muita gente nessa situação. Você está ali no emprego, não está ganhando muito, mas está ganhando alguma coisa. O patrão gosta de você, ele te trata bem, todo mês ele paga direitinho. Mas porque ele está pagando mais para o Manuel, você começa a trabalhar na sua mente que aquilo é injusto, onde já se viu, você trabalha mais que o Manuel, e o diabo começa a falar, pede demissão, e não sei o quê. Aí você diz lá, chega um dia para o patrão, e fala assim, eu quero a minha demissão. Mas por quê? Eu tenho coisa melhor. Ainda solta uns desaforos naquele patrão bonzinho. E vai embora. É lógico que no dia seguinte já tem alguém no seu lugar, o Manuel, ganhando o dobro. E aquela promoção que o patrão ia dar para você, puxa, eu ia promover ele. Você vai embora e fica anos procurando uma nova colocação e finalmente vai trabalhar para um patrão ruim, para um patrão que lhe paga mal, para um patrão que judia de você, que não cuida de você. O que é isso? Uma mentira do diabo. O diabo quer matar, roubar e destruir a nossa vida. Sofismas. Agora, outra coisa que esse texto diz que também trabalha na nossa mente contra o conhecimento verdadeiro de Deus, são, o que diz aqui? Altivez. Olha só que interessante. A altivez, sabe o que é altivez? Nariz empinado. Nariz empinado. Tem muito crente de nariz empinado. Pessoas vaidosas de si mesmo, orgulhosas de si mesmo. Irmãos, orgulho e vaidade é uma praga do inferno que derruba a pessoa. Diga assim comigo, orgulho e vaidade é uma praga do inferno para me destruir. Meu irmão, não fica dando... Olha, a Bíblia diz que Deus se agrada dos humildes. Para de dar uma de gostoso. Para de dar uma de quem sabe de tudo. Deus não se agrada de você. Se humilha diante de Deus. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus a seu tempo vos exaltará. A humildade é o segredo do verdadeiro crente. Seja humilde. Eu sei que, irmãos, a gente se acha bom, não é? Eu me acho bom em algumas coisas, né? Não é em dominó, porque perco todas. Ganhei. Mas você também é fraquinho demais, né? Mas... podia ficar sem essa. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que orgulho e vaidade são coisas que levam à arrogância. E o crente não pode ser arrogante. Amém? Eu pergunto para os irmãos, Jesus era uma pessoa arrogante? Jesus olhou para aquela mulher hemorrágica. Jesus olhou para o rico, olhou para o pobre da mesma forma.
Jesus teve compaixão da menina, como teve compaixão do centurião, do empregado do centurião. Ele não fez acepção de pessoas, ele não fez diferenciação entre as pessoas. Ele amou a todos e ele nos ama a todos de forma igualitária, de forma igual. Nós sim fazemos acepção de pessoas. Nós escolhemos quem nós queremos para amigo. Nós escolhemos quem nós queremos para isso, quem nós queremos para aquilo. E nós, nessa acepção de pessoas, às vezes nós desprezamos as pessoas. E Deus se agrada profundamente quando nós desprezamos, porque nós estamos fazendo a vontade do diabo. Porque a altivez é um instrumento de Satanás para impedir que a gente chegue ao conhecimento pleno da graça de Cristo em nossa vida. Então nós temos que baixar um pouco a nossa bola. Quando a gente se torna crente, nós temos que baixar um pouco. Amém? A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque aquele que quiser ser o primeiro, Jesus disse o quê? Se coloque no fim da fila. Amém? Tem gente não, que quer ser sempre o primeiro da fila. Não, afinal de contas, eu sou bom. Eu sou o melhor. Eu quero ser melhor que o Lucas. Então, Lucas, segundo da fila. Eu quero ser o primeiro. O verdadeiro crente, ele vai lá pro fim da fila e fica esperando. Porque o que Jesus disse? Pode ser que alguém lá na frente diga assim: Ei Ledo, você está aí no fim da fila? Sou eu que mando na fila. Vem aqui na frente. E aí sim, essa graça vai ser dada por quem? Por Deus. É a mesma coisa que liderança, irmãos. Liderança, até o pastor Nelson tem me desafiado a dar um seminário sobre liderança, e eu estou elaborando, e uma das coisas que eu estava elaborando sobre esse seminário de liderança é tipos de líderes, né? Não vou falar tudo aqui agora, mas gostaria que você meditasse em vários tipos de líderes que você já ouviu falar. Nero foi líder, não foi? Napoleão foi líder. Agora, quem é o líder melhor que você já ouviu falar? Jesus Cristo. Amém? Amém? Jesus Cristo é o melhor de todos os líderes que nós conhecemos. Agora compara o estilo de liderança de Jesus com o estilo de liderança, por exemplo, de Hitler. É igual? Então, depois a gente continua o seminário. Mas a mesma coisa acontece na vida do crente. Muitos de nós, irmãos, estamos tomando o exemplo errado na nossa vida. Nós estamos tomando exemplos errados para a nossa vida cristã. Nós devemos tomar o exemplo certo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ele que é o modelo. Então nada de altivez e nada de sofismas. Perceba que Satanás está trabalhando na sua mente. Repreenda ele em nome de Jesus. Essa mensagem, eu estou baseando ela num livro, a Uli vai adorar, que se chama Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Eu recomendo esse livro. E ela usa o texto lá de Efésios capítulo 6, 12 para dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os espíritos dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Temos que compreender, irmãos, que os nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas. Porque o André, eu fiquei sabendo que o André falou mal de mim, né? Falou mal de mim para a Suelen, semana passada. E a Suelen veio e fofocou para mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei com raiva dos dois. Ele porque falou e ela porque fofocou. Eu tenho que entender que a minha luta não é... Eu tô brincando, André, né? Nem fala de mim, quanto mais mal. Mas o André é uma pessoa querida, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o meu inimigo não é o André. O meu inimigo é Satanás, que está insuflando o André contra mim. Nessa hipótese. Amém? Então talvez você esteja mirando os teus fuzis contra a pessoa errada. Porque a arma da tua guerra não deve ser carnal, brigar com seu marido, mas a sua arma deve ser espiritual, brigar com Satanás, que está jogando seu marido contra você. Amém? Amém? Ame o seu marido e odeie Satanás. Amém. Tem gente que faz o contrário, ama Satanás e odeia o marido. E aí vira aquela confusão. Em Provérbios capítulo 23, verso 7...
A Joyce diz assim, porque como imagina em seu coração, assim o homem é. Tudo que você fica imaginando na sua mente se transforma em realidade na sua vida, sabia disso? Se você fica imaginando então que o seu casamento é uma droga, o seu casamento vai ser uma droga, porque instintivamente você vai começar a agir para que seja. Se o seu emprego é bom ou é ruim, mas se na sua cabeça, você põe na sua cabeça que aquele emprego é uma porcaria, ele vai ser uma porcaria, você não vai conseguir fazer dele um bom emprego. Se a sua vida espiritual, a sua vida na igreja, a igreja é uma porcaria. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, sabe, pastor, eu estou saindo da sua igreja, né, como se eu fosse dono de alguma igreja, porque a igreja não tem amor. Já ouviu essa frase? Eu estou saindo da igreja porque a igreja não tem amor. A pergunta, meus irmãos, não é se a igreja tem ou não tem amor, é o que eu estou fazendo para que esse amor exista na igreja. Ou você está saindo porque você é mais um daqueles que colabora para que a igreja não tenha amor. Não é verdade? Às vezes tem aquela pessoa que diz assim, eu estou saindo dessa igreja porque essa igreja é ruim. Às vezes eu penso, bom, então agora vai ficar melhor. Outra tradução da Bíblia diz assim, como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente se torna. Qual é o conceito que você faz de você mesmo? De que você é um fracassado? Então é isso que você vai ser. Romanos capítulo 8, verso 5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Voltando para o texto inicial. Que na nossa mente nós não podemos criar sofismas que possam nos levar à derrota, à destruição. Pelo contrário, nós devemos estabelecer raciocínios de Deus em nossa mente. Então, nós estamos aqui falando sobre a construção do templo da igreja. Você vê que Deus trabalhou no coração lá do Eduardo, estou usando ele como exemplo, como está trabalhando no coração de todos nós, para construir aquele templo, para que ali exista um lugar de adoração a Deus, que vai durar muito tempo. Amém? E muitas pessoas vão se converter ali, vão adorar a Deus. Esse é um raciocínio que vem positivo, um raciocínio que vem de Deus. Mas nós também podemos raciocinar totalmente em sentido contrário. Não, nós vamos gastar nosso tempo nisso, nós vamos gastar nosso dinheiro nisso. Não, eu posso muito bem fazer isso com esse dinheiro, fazer aquilo com esse dinheiro. E o que acontece? Eu começo a pensar pequeno. E aquele dinheiro que Deus colocou na minha mão, como disse o Eduardo aqui agora há pouco, eu poderia comprar um laptop do bom, que ia durar o quê? 2 anos? Não é? Um daquele da Apple mesmo, daquele que eu gostaria de ter. Daquele do bom. Ia durar 2 anos. Mas de repente eu coloco meu dinheiro numa coisa que vai durar, 100 anos. E que vai ter efeitos para a eternidade. Os irmãos percebem como a diferença do que nós pensamos, como nós pensamos? A mesma coisa na sua casa, no seu casamento. Você se dá por derrotado? Não, meu casamento é um lixo mesmo, então eu vou me divorciar, eu vou acabar com o meu casamento e ponto final. Isso é um pensamento derrotista e é pensar o quê? Pequeno. Aceita o desafio de transformar o seu casamento no melhor lar do mundo. Meu irmão, começa a trabalhar, começa a cuidar da sua esposa, começa a amar a sua esposa, começa a dar carinho à sua esposa, começa a conquistar novamente a sua esposa, e ela vai olhar ao redor e não vai conseguir ver nenhum homem melhor do que você. Amém. Porque você tem que pensar grande. Amém? Você tem que pensar alto. Você tem que pensar em coisas grandiosas, não em coisas pequenas. Porque assim como o homem pensa na sua mente, assim é a realidade dele ao seu redor. A mesma coisa no trabalho. Você fica olhando para aquele trabalho dizendo assim, isso aqui é uma porcaria, isso aqui... Você fala para as pessoas que é uma porcaria, você fala que o seu salário é uma porcaria. Mas se você disser, determinar no seu coração, eu vou ser o melhor nesse negócio aqui. Eu vou me especializar tanto, eu vou ser tão bom, vou ser tão educado, vou ser tão generoso, vou ser tão dedicado, que as pessoas vão olhar para mim instintivamente e vão ver que eu sou o melhor. E o patrão um dia vai me ver. Amém? Amém. Meus irmãos, patrão é uma pessoa geralmente esperta para dinheiro. Quando ele vê um funcionário bom, ele quer aquele funcionário para ele porque significa ganhar dinheiro.
Amém? Mas quando ele vê um funcionário que só chega atrasado, que chega bêbado, que chega mal arrumado, que chega esmazelado, que briga com os outros companheiros, ele vai fazer o quê? Vai pôr aquele cara num canto, ou então vai demitir. Porque a pessoa tem que formar na sua mente que ele tem que ser o melhor, amém? Assim é no reino de Deus. No reino de Deus, meus irmãos, nós precisamos dizer para nós mesmos: eu vou ser o melhor para Jesus. Eu vou ser, não o melhor para aparecer na igreja, não, porque aí já virou pior. Mas eu vou ser o melhor para Jesus. Eu vou falar do amor de Deus para as pessoas. Eu vou conquistar vidas para Jesus. Eu vou pregar o evangelho. Eu vou viver uma vida de harmonia no meu lar, que vou ser um testemunho para os meus vizinhos. Então, o que vai acontecer? Naquele dia, Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que Jesus falou. Não está lá, se fores bem, não é certo que serás aceito, Deus falou para Caim. Se agires bem, não é certo que você vai se dar bem. Como mencionamos agora há pouco, Salomão foi lá, fez tudo aquilo, pediu para Deus: me dá sabedoria. Deus é tão generoso, vou dar riquezas. Se você, meu irmão, se dedicar a ser uma pessoa boa, se você se dedicar a não ser uma pessoa altiva, de altivez, Deus vai agir na tua vida e vai fazer grandes coisas. A Joyce, ela cita o exemplo da Maria, então eu vou convidar a Maria para a nossa conversa aqui. Mais 10 minutinhos a gente encerra. Maria e seu marido, João, não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles todo o tempo. Ambos estão irritados, amargos e ressentidos. É a Maria, irmãos, não é você, é a Maria. Eles têm 2 filhos que estão sendo afetados pelos problemas da casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento das crianças. Uma criança já está tendo problema de estômago, causado por problemas nos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona. Ela quer tomar todas as decisões. Ela quer administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. Qualquer semelhança com alguém aqui não é a Joyce Meyer. Eu estou lendo Joyce Meyer, mano, não foi o pastor Ledo. A essa altura você deve estar pensando: eu tenho a resposta para Maria. Ela precisa conhecer Jesus. Mas ela o conhece. Maria recebeu Jesus como seu Salvador há 5 anos. 3 anos depois de ter se casado com João. Você quer dizer que não houve uma mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudança. Ela agora acredita que vai para o céu, mesmo com seu mau comportamento. Agora, a diferença é que antes ela era infeliz e sem esperança. Agora ela tem Jesus, ela tem esperança, mas continua infeliz. Por quê? Porque existem fortalezas ainda na mente de Maria. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram parar lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde, mandona, resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante de certas situações de forma inconveniente, porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. Ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas, sofismas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus elaborados planos e semear o seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador, que frequentemente a espancava, apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso de todas as maneiras para com a sua mãe e sua filha. O irmão de Maria, entretanto, era perfeito, parece que era o favorecido, apenas porque era menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais.
Você não pode confiar em homens. Eles machucarão você, tirarão vantagem de você. E se você é um homem, está com a vida boa, vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordem às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrada. E ninguém, especialmente esposa e filhos, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém mais vai me dar ordens. Satanás já está promovendo a guerra no campo de batalha da mente. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes, em mais um período de 10 anos, e veja se você está pronta para se casar e transformar o seu lar num lar doce lar, ser uma esposa submissa e adorável. Mesmo que queira por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão que Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer nessa situação? O exemplo da Maria, meus irmãos, é só um exemplo, que talvez possa se enquadrar na vida de alguém aqui também. Mas nós vamos trazendo uma herança. Então, crianças que foram maltratadas pelos pais, por exemplo, uma criança que foi muito maltratada pelo pai, ou que teve um mau exemplo de pai, ele vai ter, obviamente, uma rejeição pela figura masculina. Algumas pessoas podem até mesmo ter uma rejeição tão grande que isso pode causar uma confusão na sua sexualidade. Outras pessoas vão ter um problema tão grande em relação a isso, mulheres que nunca vão se casar. Os irmãos viram recentemente o exemplo, não vou falar o nome dela, mas daquela artista muito famosa no Brasil, que ela finalmente contou que foi abusada na sua infância, e é por isso que ela não consegue até hoje se casar com ninguém. É uma mulher riquíssima, de sucesso, mas ela não consegue se casar com ninguém, porque a figura masculina para ela gera rejeição, gera mal dentro dela. Ela está certa? Não, ela está errada, mas aquilo está dentro dela. E da mesma maneira, meus irmãos, muitos de nós que aqui estamos, talvez tenhamos nossos traumas. Problemas com mãe, problema com pai, problemas com irmãos, na nossa infância. E como remover essas coisas de dentro de nós? Vamos para o psicólogo, é verdade, o psicólogo pode ajudar. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que isso é a artimanha de Satanás. E contra Satanás, às vezes o psicólogo não vai ter a ferramenta necessária para nos ajudar. Por quê? Porque nesse caso as armas da nossa milícia não são humanas, e sim a arma da nossa milícia deve ser o quê? Espiritual. A sua arma para lutar contra esses traumas profundos, contra essa rejeição profunda, contra esse problema que está dentro de você, não é simplesmente o aconselhamento, mas é uma batalha espiritual intensa que não pode ser travada pelo pastor, pelo psicólogo ou pelo líder, ela tem que ser travada por você mesmo. Você tem que empunhar a arma e você tem que lutar com Satanás para vencê-lo. A Bíblia diz o que? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos vencê-lo. É por isso que lá em João diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. A Joyce diz assim: se vos agarrardes com força aos meus ensinamentos e viver de acordo com eles, vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim, meu amado irmão, eu nem tenho tempo suficiente aqui para ir até o fim do meu raciocínio aqui, mas eu gostaria de dizer para você, a primeira arma para você vencer Satanás é a palavra de Deus. Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando ele precisou enfrentar Satanás e seus sofismas, viram como o diabo tentou trabalhar na mente de Jesus? Ele chegou ali sorrateiramente e disse assim: não é verdade que como diz, você pode dar ordem a essas pedras que se transformem em pães? Não é? Jesus estava lá em jejum, ele transforma, faz um pãozinho aí, não é? Se Jesus fosse mineiro, faz um pãozinho de queijo bem gostoso dessas pedras. E o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Jesus combateu o sofisma maligno com a palavra de Deus. Assim como, por exemplo, nesse caso que nós falamos aí do casamento fracassado. Minha irmã, você precisa começar a profetizar a palavra no seu marido, entendeu? Em vez de jogar a panela, começa a jogar a palavra de Deus. Eu profetizo transformação na vida desse homem, em nome de Jesus. Meus irmãos, naquela época que eu estava daquele jeito que eu falei, estava bem ruim. A Eliane pegava lá e jogava um litro de óleo na cama. Eu ficava todo untado assim. Ela orava na cama: Senhor, transforma esse pobre coitado em alguma coisa boa. Meus amados irmãos,
Nós precisamos usar armas espirituais, amém? E não carnais. A arma carnal o que é? A briga, é o argumento, é o advogado, é não sei o que, é não sei o que lá. Meu amado irmão, mas o crente ele usa as armas do Senhor. E a primeira arma é a palavra. Em nome de Jesus, Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Começa a profetizar a palavra. Começa a profetizar a palavra na tua casa. Começa a profetizar a palavra no seu trabalho. Chega lá no seu trabalho e diz assim, o Senhor diz que eu vou ser próspero, eu sou dizimista, a palavra de Deus diz lá em Malaquias que eu vou ser próspero, então em nome de Jesus eu abençoo esse patrão, que ele seja bilionário, porque assim eu posso ser milionário, certo? Em nome de Jesus abençoa esse patrão. E Deus vai abençoar o teu patrão. Eu lembro lá no Brasil, irmãos, quando eu trabalhava lá com o meu patrão, meu sócio. E o meu sócio às vezes fazia lá, eu orava por ele, pedia a bênção de Deus por ele, dava a Bíblia para ele. E ele não dava nem atenção para mim. Mas aí às vezes ele ia lá e recebia uma bolada lá de algum trabalho que ele tinha feito. Sabe o que acontecia, irmãos? Nós tínhamos 4 sócios. Ele chegava com aquele pacotão de dinheiro assim, olhava para mim e falava assim, Ledo, eu fiz todo o trabalho. Não era verdade, mas tudo bem. Eu fiz todo o trabalho, isso aqui, esse dinheiro é meu. Ele é meu e eu não vou dividir com ninguém. Mas vou dividir com você. Toma aqui. Numa dessas, irmãos, eu estava construindo a minha casa, estava pondo lá um pisozinho, sabe, daquele de 30 centavos o square feet, assim. O homem chegou e falou assim, olha, Ledo, acabei de receber aqui 100 mil reais de um cliente. Sabe de uma coisa, eu decidi dar 30 para você. Aí eu pus mármore, irmãos. Eu pus mármore em vez de pôr o de 30 centavos. Sabe por quê? Quando nós profetizamos a bênção de Deus sobre o nosso patrão, Deus move o coração dele a nosso respeito. Abençoa. Minha irmã, você limpa aquelas casas, fica amaldiçoando a mulher. Essa maldita dessa indiana, que não sei o quê. Nossa, é revelação? Você tem que mudar o teu linguajar, tem que ser assim. Essa abençoada dessa mulher, em nome de Jesus, vai ser ainda uma serva de Deus. Vai voltar lá para a Índia, vai pregar o evangelho lá. Amém? Abençoa, não amaldiçoa. A tua boca tem que ser uma boca abençoada, uma boca santa. Abençoa a sua esposa. Ela torrou o arroz, ela fez o ovo duro. Abençoa a sua esposa. Diga, Senhor, eu profetizo o dom da culinária sobre a minha esposa. Seja um profeta da bênção, não da maldição, amém? Abençoa. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos é assim que as coisas se tornam ao nosso redor. Então abençoa o seu casamento, abençoa o seu patrão, abençoa o seu chefe, abençoa o seu pastor. Amém? Oh, Senhor, tão difícil, mas eu abençoo. Abençoa. Sabe por quê? A palavra de Deus em nossa boca é uma arma que vence Satanás. E o diabo vai chegar a um ponto que ele não vai aguentar. A Bíblia diz que chegou a um ponto que o Satanás deixou Jesus. E o que aconteceu? Vieram os anjos e o serviram. Eu vou ficar por aqui, vou continuar, quem sabe, outro dia. Mas as armas da nossa milícia não são carnais. E a primeira arma, diga assim comigo, a primeira arma é a palavra de Deus. Essa semana eu vou te dar um exercício de casa. Você não vai amaldiçoar ninguém essa semana. Você não vai falar mal de ninguém essa semana. Amém? Nem da sua esposa, nem do seu marido, nem da professora dos seus filhos. Você não vai amaldiçoar ninguém, você só vai abençoar essa semana. Amém? Quantos querem esse compromisso? Amém. Quando você começar a falar mal de alguém, vai falar, opa, sai Satanás, sai, sai capeta. Você vai entrar na casa das suas clientes e você vai abençoar todas elas. Já vai entrar na casa assim, abre a porta e vai dizendo, a bênção do Senhor esteja nessa família, nessa casa, na vida dessas pessoas. O André vai abrir a porta da Supershare e vai dizer assim, Deus abençoe cada um desses passageiros que entrar aqui, com tipe ou sem tipe, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe essa corridinha de $10 pro downtown com um passageiro só, em nome de Jesus, aleluia. É isso que você vai fazer, amém?
Vocês vão voltar para a escola e não vão reclamar da escola essa semana. Vão todos para a escola e vão dizer assim: Deus, obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de estudar. O Senhor me deu uma escola maravilhosa nos Estados Unidos da América e eu estou feliz de ser estudante. Amém? Estou feliz que vou ser um doutor, uma doutora, certo? Vou ganhar muito dinheiro, vou casar com um marido maravilhoso. Amém? Vocês têm que dar graças a Deus, começar em tudo dar graças, porque é na graça, é no louvor, é na palavra de Deus que nós vamos alcançar a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Quando você entrar lá no supermercado, abençoa o supermercado. Diga: ô Senhor, eu abençoo esse supermercado. Você vai ver, o preço vai baixar na semana seguinte, irmão. Abençoa. A tua luta tem que ser contra quem? Contra o diabo. Contra ele, lança todo o teu ódio. Diga: diabo, Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. Vai para o inferno que é o teu lugar, em nome de Jesus. Não toma conta da minha vida. Sai da minha casa. Sai da vida dos meus filhos. Sai do meu lar. Sai dos meus pensamentos. Alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas eu agora já sou crente. Satanás não tem lugar na minha vida. Para você eu tenho a palavra de Deus, que está escrito lá, não é? Eu acho que é a carta aos Efésios, me ajuda aí, pastor Marcos não está aqui para me ajudar. Está escrito lá: nem deis lugar a Satanás. Aquilo foi escrito para crente. Então, se foi escrito para crente, nós podemos dar lugar a Satanás. Então não demos lugar a Satanás. Eu desafio você essa semana a abençoar. A ter uma palavra de bênção para as pessoas. Seu marido chegou com os goró em casa, meio bêbado. Diz assim: vem, querido, vou te pôr debaixo do chuveiro frio e vou te abençoar. Em nome de Jesus. Lindo. Maravilhoso. Um cafezinho amargo e depois uns beijinhos. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é verdade e vida. E eu peço, Senhor, que essa semana a igreja aceite esse desafio. As pessoas aceitem o desafio de só por uma semana profetizarem bênção. Por uma semana falarem bem das pessoas. Por uma semana não falar mal de ninguém. Não murmurar, não reclamar, não resmungar, não se queixar e trabalhar pelo bem. E ó Deus, eu sei que em uma semana o Senhor pode fazer um grande milagre. Em uma semana a história de muitas pessoas aqui pode mudar. E talvez a partir dessa semana as pessoas queiram que todas as semanas sejam iguais, Senhor. Nos abençoe como igreja, Deus. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Coloca a tua mão no teu coração e diga comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero ser uma bênção. E eu quero ser um profeta da bênção do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu faço um compromisso. Por uma semana, eu vou policiar os meus lábios, o meu coração e os meus pensamentos para ir e ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos com essa palavra.